Um dos questionamentos que muitos colegas me fazem é o seguinte: professor, se um herdeiro reside no imóvel deixado pelo falecido, obrigatoriamente ele deve ser o inventariante? Olha a natureza dessa pergunta e explicarei agora quais as implicações da resposta que darei. A primeira, não, de forma alguma. Tanto o cônjuge ou algum dos herdeiros, como a série de legitimados, são passíveis de serem inventariantes. Então não é uma obrigatoriedade que esse respectivo herdeiro seja inventariante. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que quanto ao inventariante, aquela pessoa responsável por dar seguimento, atender aos pleitos judiciais em relação à juntada de documentação, dar seguimento ao processo, cuidar do patrimônio deixado, é que sobre ele assiste uma grande responsabilidade. E geralmente, o inventariante, isso na prática é muito comum, seja um dos filhos, sim. E geralmente entre os filhos é escolhido aquele que tem mais ligação, que tem mais disponibilidade de tempo. Por isso que muitas vezes aquele herdeiro que está na casa, que muitas vezes já cuidava dos pais, já sabia como gerir os negócios dos pais, esse é que torna como inventariante. Só que existe um problema nisso. Isso não é a regra. É muito comum na prática, sim, mas não é a regra. Qualquer um dos filhos pode tornar-se inventariante, bem como, ao longo do processo, pode ser retirado esse respectivo inventariante. E é daí onde surge o problema que eu gostaria de apontar. Muitos filhos residem com o pai. Olha só, residem com o respectivo falecido. E o que acontece? Ao longo de sua vida, por morar debaixo das asas do pai, não construir o patrimônio, quiçá uma casa. Então muitos filhos se aproveitam da morte do autor da herança e desejam ficar e não sair mais dessa residência. Isso é possível? De forma alguma. A residência é de todas. Então, esse filho ficando como inventariante, muitas vezes gera um problema que eu comumente vejo. E é o seguinte, ele não tem interesse que o inventário chegue ao fim. Então sim, ele é um inventariante extremamente desidioso, porque ele não quer que o inventário chegue ao fim. Não é interessante para ele o fim do inventário. Isso causa conflitos entre os filhos. Por isso que nessas situações é necessário observar o melhor interesse dos herdeiros e se o inventariante está de fato cumprindo com suas obrigações legais. Se você deseja aprender um pouco mais sobre inventário, sobre partilha ou como utilizar dessas ações tão importantes, tão famosas na prática, eu convido você a conhecer o nosso curso avançado sobre inventário judicial e extrajudicial e definitivamente perder o seu medo sobre inventário, partilha e sucessões e transformar para sempre o seu escritório e a sua advocacia. Clique em algum lugar deste vídeo, estará disponível um link onde você poderá conhecer um pouco mais sobre o nosso curso avançado sobre inventário judicial e extrajudicial.